aquela primeira aula que tem o teste, não assistiu? Assisti toda. Até tô dando agora para meus filhos, sendo sincera com o senhor, para eles lerem. Você Meus só filhos não têm. fez o testezão. A hora que eu falei assim, valendo, você não encarou o teste. Eu fiz, só que eu acho que eu não marquei aqui. Eu tô procurando. Aqui tem meu caderno, professor. Aí eu Isso, anotei tudo que eu já estudei do senhor. Tá vendo? pronto. Só que o teste você não está achando. Não, não tô achando. Aí o Tem que problema. acontece? Eu assisti uma aula do senhor sobre output, aí marcou 18. E o senhor falou na aula que o mínimo era 25. Então, na aula em grupo é assim mesmo. Você vai anotando aí, treinando do jeito que dá. Mas então agora nós vamos voltar para onde o vídeo começa, Tá. que é o teste, tá? O teste é a tua bússola. Então, o teste ele vai dizer o rumo que você vai pegar, Qual o caderno que o senhor quer que eu entendeu? pegue mesmo? Você lembra do Lewis Carroll no País das Maravilhas? Sim. Então, que caminho eu pego? Para onde você quer ir? Não sei. Então é mais grave, né? Eu não sei nem onde eu estou. Ou seja, então o teste inicial de leitura dinâmica é para saber onde você está, Tá. tá? Nós vamos usar um texto da apostila de textos para a interpretação, o texto para avaliação, se você imprimiu. Você não imprimiu ainda, né? Não. O meu tá aqui no digital. Tem que imprimir tudo, tá? Mentoria de treinamento tem que imprimir. Isso aqui é para bater 1.000 palavras por minuto em 10 aulas. Tá? O Valdemir já chegou, não sei qual que é a aula dele lá, ele chegou em 4 e ele vai passar. Tá? Então, ele está fazendo uma prova para cartório, né? O faturamento lá é de 100 mil mês, só depende dessa prova. E ele vai passar, que ele está em 4 aulas, está fora do normal, fora da média. Tá? Então, aqui a gente faz tudo muito detalhadinho. Então, você achou o caderno aí? Então, tem Achei. que imprimir, encadernar e tem um detalhe, deixar o verso em branco. Por Tá. quê? Porque as apostilas vão te servir como o quê? Como manual e caderno de anotação. Sim, senhor. Maravilha. Então, você vai pegar um texto, né? Então, não vou pegar, claro, o mesmo texto, que é o da página 22, lá no curso, né? Eu uso um texto que eu já fiz com mais de 1 milhão de pessoas, que é o método de estudo. Então, vamos pegar outro texto, tá? E para Uhum. não dizer aí que eu vou pegar um texto difícil, eu vou pegar um texto que fala sobre a Bíblia. A Bíblia Sagrada? Quem é que nunca ouviu falar da Bíblia, né? Então não é, eu não estou pegando aqui falando sobre o equinócio, não, né? A troca dos polos, né? Não estou falando de eletromagnetismo, não, não vamos falar de Bíblia. Olha aí que texto fácil. Você vai na página 4, Tá. Já está em está. ordem alfabética, show? Já. Então 101 funciona assim, palavras. ó, qualquer pessoa que tem que fazer o teste, ele faz assim, né? Ele marca 1 minutinho, vem aqui no cronômetro. No caso, se for fazer sozinho, é melhor fazer no timer, que aí o timer apita, você não fica preocupado em ficar olhando, não é isso? Uhum. Quando eu No disser. aplicativo do senhor tem negócio de marcar no metrô. Mas ali é para marcar quanto tempo você está treinando. Ah, tá, tá. Eu quero treinar 15 minutos. Aí você olha lá, estou treinando aqui, né? Aí ele vai mostrar para você há quanto tempo você já está treinando, né? Uhum. Mesmo que você mude de pasta, mesmo que você mude de exercício, ele continua marcando o tempo lá. Então, eu vou marcar aqui no relógio, olha como é simples o teste. Ó. Eu marco 1 minuto aqui. Tá. Sempre que você precisar fazer um teste, você marca 1 minuto. Aí você vai ler o texto, vai lendo, lendo, lendo. Quando acabar 1 minuto, eu vou avisar, acabou. Aí você vai marcar onde você parou. Combinado. Se sobrar tempo, não precisa me avisar. Você vai reler. Tá. Preparada? Preparada. Valendo.
Acabou o tempo. Tá. Tá. Testamento. Então, até onde você leu? Testamento pela segunda vez. Tá, então você vai anotar num papel, não pode mais olhar para o texto, ok? Uhum. Então, minimiza a sua tela aí, né? Deixa eu minimizar aqui. Tá. Então, você foi lá, leu, né? E conseguiu reler, não é isso? Então, você vai anotar assim, ó, teste oficial número 1, Uhum. teste oficial número 1. Aí você vai escrever assim, ó, releitura Hum. até testamento. Hum. Em qual parágrafo? Eu acho que tá no terceiro. Terceiro parágrafo. Isso. Tá. E agora eu vou fazer 10 perguntas. Então, de repente, você vai fazer um teste, você não tem as perguntas. Coisa mais fácil do planeta hoje em dia. Né? Na minha época, que dia que ia ter isso, né? Eu ia ter que procurar em livros de interpretação de texto, ir para a biblioteca, e olha lá. Aí você vai lá no Google e coloca procurar o texto com mais ou menos 200 palavras, né? Uhum. E 10 perguntas, né, subjetivas ou objetivas. Na inteligência artificial, você pode pedir milhares de testes, se você quiser. Né? Ok. Então, eu vou fazer 10 perguntinhas aqui, você vai me ajudar respondendo. Não precisa anotar a pergunta, você vai colocar número 1. Tá. E eu quero saber qual é o título do texto. Tem que falar ou não precisa? Você pode falar e escrever ao mesmo tempo. A Bíblia Sagrada. Então, você vai colocar 7 pontos, porque não tem o A. Ah, tá. Então, cada questão vale 10, são 10 pontos, 10 vezes 10, 100 pontos ou 100%. Ok. Tá? Então, errou pelo excesso, né? Uhum. Pergunta número 2, tá? O texto está dizendo que a Bíblia é o livro mais popular do planeta. Isso não é novidade para ninguém. Tá? Uhum. Porque há quantos séculos a Bíblia é o livro mais popular do planeta? Uhum. Não lembra? Uhum. Deixa um traço. Aí você escreve número 2, mas um traço significa que você não lembrou. Tá? Aí não pontua. Na primeira você já fez 7 pontos. A maioria não passa de 35 pontos. É para me acalmar ou me desesperar? Você, aí depende de como você entende isso, né? Tranquilo, professor. Tá. Então, tem uns que vão desesperar e tem uns que vão assim, se eu errar quase, só acertar umas duas, tá bom, né? Não, eu quero logo melhorar, professor. Tá, então, pergunta número 3, né? Ah. Eram 5 séculos. Não anota a resposta, ok? Tá. Pergunta número 3. O texto está dizendo que a Bíblia, ela ganha, vamos supor, se fosse o Oscar, né, em várias categorias, né, em vários posicionamentos. Então, a Bíblia é o livro mais isso, é o livro mais isso, mais aquilo outro. A Bíblia é o livro mais, por exemplo, popular, mas não está na lista. É o Mas livro mais o quê? Lido, escreve aí, lido, esse é número 3, escreve 3. lido. O que mais? Mas aí eu vou trocar a palavra, porque eu não lembro 100%, mas é mais impresso também. Impresso, está lá na lista. Hum. Então, você já tem 2. Se são 5, cada uma vale 2%, né? Ó, já tem 4 pontos de 10. É o livro mais o quê? Mais estudado. Estudado. Escreve estudado, põe um xizinho do lado, porque não está na lista. Tá. Se você não lembra mais, acabou. Não lembro mais. Tá, então é o livro mais vendido, Isso aí sim. né? É o livro mais traduzido, é o livro mais comentado. As pessoas vão para a igreja para ouvir os comentários, as pregações, não é isso? Isso. Para estudar junto, faz teologia, não é isso, hein? Sim. Não anota as respostas nunca nos testes, tá?
Ah, tá. Eu botei assim, errei e anotei a resposta. Não, você só anota o que você sabe. Deixa o esqueletinho só original. Você lembrou que é lido, impresso, estudado é X. Então, Tá, se você anota as respostas, né, você depois pode confundir. Então, você fez 4 pontos aí. tá, anotei Então, 4. 7 na segunda, nada. Na terceira, 4 pontos. Né? Então, 11 já. Tá vendo? Uhum. Pergunta número 4, tá? O texto está falando aí que a Bíblia é sagrada em 2 religiões. Seria do católico e do protestante. Coloca aí, católico e protestante, marca um X. Nos dois. Nos dois, né? Tá. Porque é no cristianismo. Hum, E a outra é o judaísmo. O católico e o protestante fazem parte cristianismo. do cristianismo, certo? Certo. Então não dá para pontuar aí, não dá para forçar a barra, né? Sim, sim. Então vamos lá, pergunta número 4. 5. 5, né? Isso. Tá. O texto fala sobre como é o relacionamento de judeu com cristão. Eu não lembro, professor. O máximo que eu sei da história fora do texto é que é Faz conflituoso. um traço, então, 5, um traço. Uhum. Não sei se você lembra, mas os judeus já começaram por matar o líder Sim, dos cristãos, que é Jesus. Então, eles não gostaram muito da ideia, né? sim. Até hoje. Então, o relacionamento é ruim, né? É um relacionamento de conflitos. Ok? Pergunta número 6. O texto também fala o motivo. Por que, que o relacionamento de judeu e cristão é ruim? Porque eles não acreditam em Jesus. Coloca aí crenças Crenças. e põe um X. O texto fala que é por causa da interpretação, Hum, que um entende de um jeito, outro entende do outro. Por exemplo, o judeu é dividido em dois, no mínimo, né? Então, é aquele os saduceus, que pegam o Torá, e os fariseus, que acreditam nos profetas, em anjo. O cristão, aí são milhares, né? sim. Aí vai adventista, batista, presbiteriana, assembleia, etc e tal, né? Você sabe, neopentecostal, tá, Várias placas. isso, mas o judeu ainda é menos. Uhum. Agora, vamos lá, pergunta número 7. Isso. O texto diz aí que a Bíblia inaugurou uma invenção. O Novo Testamento. Escreve o Novo Testamento e faz um X. Então, errei também. Inaugurou a gráfica. Ah, é? Violei, nem. Tá vendo? Nem tchuf, né? Então, olha por que a leitura dinâmica é tão importante. Você vai aprender a ler e ter uma compreensão automática, Esse certo? é o meu sonho, professor. Mas é moleza. Você fazendo a mentoria aqui, em 3, 4 aulas, é outra pessoa, tá? Eu tive uma aluna, uma jovenzinha, que ela perdeu as amigas, porque ficou com o vocabulário rebuscado. Isso assusta as pessoas. Então, a pessoa, quando vai lendo, ela muda o vocabulário, muda o que ela pensa, ela começa a falar de outros assuntos, né? Uhum. Tá, então, pergunta número 8. 8. Tá, então, quem inventou a gráfica? Quando inventaram a gráfica, o primeiro eles pensaram, que livro vamos imprimir? Ou que vamos imprimir? Então, essa pessoa que inventou decidiu ser a Bíblia, a primeira coisa a ser impressa na gráfica. Quem inventou a gráfica e em que ano? Não lembro. E olha que você leu e releu, né? Li e reli. Tá vendo? Então, a maioria tem que ler várias vezes a mesma coisa, a maioria sente sono, preguiça, Olhando procrastina. aí para a ventilação para ver se para de dar sono, que às vezes dá sono. Sempre quando for virar a página, hiperventila, né? Uhum. Tá, então, pergunta número 9. Isso. Tá?
Então, foi Gutenberg, tá? Em 1450. Não precisa anotar a resposta. Eu ia anotar e já voltei a mão. O texto diz que a Bíblia tem o Novo, claro, e o Antigo Testamento. Isso não é novidade, acho que quase para ninguém. Uhum. Quantos séculos levaram para escrever a Bíblia toda? Séculos? Aí eu não lembro do texto, mas eu acredito que foram 6 séculos. Escreve 6 séculos e põe um X. Errei. Né? Foram 10 séculos segundo o texto, lembrando sempre que é de acordo com o texto. Sim. Né? Pode estar errado. Né? 10 séculos no Antigo e um século no Novo. Número 10? Número 10 e acabou. Só marquei. Não, faz mais uma agora, falta uma, né? Tá, então 11. Não, então acabou. Tem 10 perguntinhas aí? É. Você não levou direitinho? 9. Eu sem querer pulei o 9? Tá, Acho que só eu pulei o conta aí, 9. vê se Não, tem 10 aí. não, acho que eu pulei o 9. Porque o 8 foi com o Gutenberg, que o senhor pediu aqui. Aí, então tem que deixar um traço, né? Isso, eu deixei um X aqui, que eu nem lembrava. Não, X Vou botar não. esse Quando não então. lembra, é um traço. Tá, é um traço. Tá. Quando erra, é um X, ou quando acerta um pedaço, eu não dou o ponto todo. Que foi o caso lá, né? Quando você fez 4 pontos. Sim. Então, Tá, falta então, a última, professor. a 10ª. Eu quero saber de onde eu tirei esse texto. Nem vi. Nem. Tá? Não vê a fonte, não. Então, escreve aí, ó. Deixa um traço, aliás, né? Isso. Foi da Enciclopédia Britânica. Ah, embaixo, está do lado da quantidade de pontos de palavras. Então, quantos pontos você fez, Ruth? Professor, 11. Então, olha só, compreensão inicial 11%. Concorda que é horrível? Péssimo. Se o mínimo é 35, eu estou muito abaixo. É como se você fosse para a escola ou para a universidade, fosse fazer uma prova e de 100 pontos você fizesse 11. Ou de uma prova valendo 10, você tirasse 1,1. Uhum. Uhum. Né? É por isso que eu falo que tem que ler várias vezes. Então, a pessoa às vezes perde tempo estudando 2, 3 horas para conseguir ter o resultado, né? Agora, você vai aprender um conceito importante na leitura dinâmica, que é como calcular o ppm. Você sabe o que é ppm? Palavras por minuto. Palavras por minuto. Então, ppm é palavra por minuto. Ou seja, esse texto tem quantas palavras? Tem 181. 181. Só que você releu. Sim. Tá? Então, você vai contar vírgula, você conta o ponto, você conta parêntese, você conta hífen, você conta tudo. Quantas palavras tem o título? 2. 2. Bíblia Sagrada. E o rodapé? Tem quantas palavras? A Enciclopédia Britânica, parênteses, 181, palavras e parênteses. Tem quantas? 6. Isso. Então, quantas palavras você releu? Eu vou tirar o último parágrafo e mais essa questão daqui do rodapé. É isso? Porque eu li até testamentos, ponto. Tá. Então, você vai contar de Bíblia até Testamento. Como é a maioria, talvez, é mais fácil contar o que você não leu e descontar de 181, ou é E mais fácil contar tudo que você leu? descontar. Então, conta o que faltou. Ó, faltou os 6 de baixo. 50. Não é isso? 56, quer dizer. 56. Então, 181 menos 56. Vamos na calculadora, professor. Isso. Então, quer dizer que você leu tudo e releu mais quantas? Mais 125. Então, 181 mais 125. Dá 306. Acho que não é isso tudo, não, né? Não é não? Ah, sim, 125, é isso mesmo.
Então, deu 300 e... E 6. Tá. Então, isso significa que a sua velocidade não está compatível com a sua compreensão, Uhum. né? Ou Sim. seja, você está lendo e não está memorizando. Então, 300 palavras por minuto, você teria que ter memorizado pelo menos 50%. Então, qual que é a primeira técnica da mentoria? Tá? A primeira técnica da mentoria é a gente sair desses 11%, Tá. tá? Sair dos 11% e chegar em pelo menos 70%. Também. Então, escreve aí, ó, primeira técnica. Primeira técnica. Aí você vai colocar assim, barra, Hum. retenção. Então, número 1, Número 1. escolher um livro. Ah, Número 2, ler 10 minutos todo dia. Então, desse mesmo livro, certo? tá. E número 3, explicar em voz alta por 5 minutos sobre o que leu. Em voz alta, é para anotar? Não. É para pensar 5 minutos sobre o que eu li? Não. É para falar sobre o que você leu. Como se estivesse dando uma aula, certo, Ruth? Certo. Tá. Mas uma pergunta, eu tenho que colocar esse negócio de ppm, de velocidade do metrônomo, não precisa? Não, que metrônomo, esquece. Nós ainda estamos na introdução da introdução. Agora, é claro, você que faz a aula em grupo, você pode treinar lá nas horas extras, né? As Uhum. técnicas que você vai pegando lá. Mas o que eu preciso fazer com você agora é tirar você de 11% e colocar em 70%, Tá. tá? Então, o livro ajuda muito. O Tu tem livro alguma simples, orientação? sim, aqueles livros tipo Pai Rico, Pai Pobre, Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Lei da Atração, sabe esses best-sellers que todo mundo lê, que é fino, que tem letra grande, que é fácil de entender, Tá. né? O Tem que. Poder da Ação. Tem muitos best-sellers no mercado hoje, que é bem simples, né? Sucesso não ocorre por acaso. Então, um livro fácil de manusear, letra boa. Por quê? Porque eu tenho que explicar, marcar onde eu parei, fechar o livro, aqueles marcadores de página. Sei. Marco, fecho o livro, guardo o livro. Não pode reler, não pode consultar. Por exemplo, eu expliquei, deixa eu olhar se é isso mesmo. Não pode. Se eu não lembrar nada, fica para a próxima. Tá. Tá? Aí você vai falar sobre o que você leu melhor, você vai explicar para alguém ou alguma coisa. É difícil você ter alguém que vai ouvir. Uhum. Então, pode ser uma boneca, pode ser a foto de alguém que você vai colocar na frente, né? Tá aqui, eu tenho a foto do Einstein. Ó, Einstein, eu vou te explicar o que eu li em 10 minutos, né? Pode ser uma planta, uma plantinha que você tem, que você vai colocar ela aqui na tua frente. Então, por quê? Porque senão você fica perdido assim, olhando para o tempo, né? Para Tá. direcionar o quê? O foco aqui. Só que você vai perceber que nos primeiros dias, tem dia que você não vai lembrar nada. Você fala, nossa, meu Deus, vou reler. Não, não pode. Né? Lembrou nada. Tem dia que você vai falar 1 minuto, vai parecer que foi o dia todo. Né? Tá. Você não, por mais que você se esforce, você não vai ter o que falar em 5 minutos. Aí já viu aquele grilinho que a pessoa fica parando, que tu, né? Uhum. Vai falar um pouco, aí para, daquele vácuo, aí fala mais um pouquinho, dá o vácuo. Só que esse exercício é para quê? Para obrigar o teu cérebro a Lembrar. lembrar. Você já percebeu que a gente só faz leitura passiva? Sim. Você lê e fecha o livro. Então, a sua leitura vai ficar o quê? A compreensão vai ficar automática. E Sim. durante 21 dias
e mais 21, e mais 21, 3 vezes 21, você não só vai criar o hábito, você vai estabilizar uma rotina. Toda vez que você lê, você vai querer contar para alguém, nem que for para o cachorro. Show. Tá? Ou seja, você leu, parece que vai ficar na tua língua formigando para falar. Então, isso ajuda na redação, isso ajuda a entender enunciado de prova, isso vai te ajudar a entender, debater com você mesma, fazer análise crítica do texto. Perfeito. Tá? Então, a missão é só essa. Eu posso especular outras aulas? Pode especular, mas o meu dever de casa é ler o 10, explica 5 em voz alta. Marca, no outro dia, mais 10 de onde eu parei, explica 5 em voz alta. Lê mais 10, explica 5 em voz alta. Se tiver dúvida, você vem no privado e faz perguntas para mim. Tá. Tá? Mas, a princípio, agora, surgiram dúvidas? Não. É simples, mas não é fácil. Não, porque realmente Agora, o senhor fez aquela aulão, eu percebi que eu não gravei muita coisa que o senhor perguntou, fiquei voando. pronto. Então, assim, o meu CR ainda bem que é bom, o meu CR da faculdade, que eu me formei agora, em dezembro. Ele é bom, só que aquilo, eu tive que ler, reler, entender, até gravar a matéria. Se eu tivesse feito curso antes, né? Eu nem sabia da existência do curso. É o que tem coisa que a gente nem sabe que não sabe, né? Nisso. Eu tenho